Muito bom dia! Façamos um excelente dia hoje. Mais um dia para a gente aproveitar ao máximo cada oportunidade que Deus nos dá para fazer um dia melhor, uma vida melhor, para conquistar os nossos sonhos, metas, desafios, conquistar tudo aquilo que queremos, tá certo? E para que a gente possa fazer isso, a gente precisa ter conexão diária com o Pai, com aquele que nos guia e nos fortalece todos os dias. A nossa palavra-chave de hoje, a nossa mensagem, é compaixão. Compaixão é a nossa palavra-chave. E o tema de hoje é alívio em meio à angústia. Alívio em meio à angústia. A nossa frase diz o seguinte, ó: se você quer que Deus se manifeste em sua vida, demonstre compaixão, amor, graça ao próximo. Compaixão, amor e graça ao próximo. Quando você faz isso, o que está acontecendo quando você manifesta essas vontades na sua vida com as outras pessoas? Você está fazendo a vontade de Deus, você está falando na linguagem dele. E quando você faz a vontade, quando você fala na linguagem dele, as coisas ao seu redor tendem a se transformar, a modificar, entende? Lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 35 e 36, diz assim, ó: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. O que ele nos ensina nessa passagem? Ele nos ensina que devemos fazer o bem sem esperar que essa mesma pessoa, sem esperar que aquela pessoa em quem, a quem retribuímos ou a quem fizemos um bem, ela retorne isso para a gente indiretamente ou diretamente, quando você espera que aquela pessoa ela contribua porque você contribuiu a ela no passado, automaticamente você passa a ser um refém dessa circunstância, você passa a ser um refém dessa pessoa. E quando você se coloca numa posição de refém, você se coloca também numa posição de vítima. Ele nos ensina: fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem sem esperar que essa mesma pessoa retribua você, pois quando você tem esse pensamento de compaixão, você está falando na língua de Deus, então ele te recompensará. Talvez por essa pessoa, talvez por uma terceira pessoa, talvez por situações que muitas vezes você não entende, mas que fazem com que você prospere todos os dias. E no livro ele diz assim, ó: diante o caos que permeia nossos dias, envoltos em turbilhões de notícias e de que é fácil deixar nos levar ao desânimo pela desesperança, as circunstâncias adversas nos pressionam e angustiam o nosso coração, como um peso difícil de suportar sobre os ombros, levamos à beira da exaustão, leva-nos à beira da exaustão física, emocional e espiritual. No entanto, ao meio a, em meio a esse mar de incerteza, surge a luz de esperança, uma promessa de restauração. Essa luz de esperança, essa promessa de restauração, ela está onde? Ela está em você reconhecer que
que muitas vezes você é falho e muitas vezes a outra pessoa é falha. Então você não coloca sobre os seus ombros um fardo que você não precisa carregar. Quando a gente fala em retribuir, quando a gente fala em compaixão, não é apenas ter compaixão com a outra pessoa, não exclusivamente, pois quando temos compaixão com a outra pessoa, estamos tendo compaixão com nós mesmos. Não estamos sendo refém de circunstâncias ou de pessoas que podem tentar te oprimir. Muitas vezes essa opressão acontece dentro da sua própria mente e você fica refém de circunstâncias que muitas vezes é fácil de resolver. Só precisa ter clareza, um direcionamento correto para que você possa passar por mais esse obstáculo. E você entender isso te dá clareza, te dá uma expansão de consciência onde você onde fica claro quais são as suas metas, seus sonhos, seus desafios, onde fica claro que cada situação difícil que você possa estar vivendo é apenas parte de uma jornada que vai passar e você deve lidar com isso como lições, aprendizados. Não é para passar pela dor comemorando, rindo, dando risada, não é isso. Fingindo que a dor não existe, a dor realmente ela existe. Mas, como Jesus falou, no mundo havereis aflições. Eu venci o mundo, você também, eu também posso vencer o mundo. Então, essa aflição, essa dor, realmente ela existe, é um peso pesado com o que você passa por ele todos os dias. Mas a nossa missão aqui não é olhar para a dor e ficar chorando, reclamando, murmurando, e sim olhar para a situação e enxergar qual é a lição que eu tenho para aprender com tudo isso. Isso é evolução, isso é expandir a sua mente, isso é renovar a sua mente todos os dias para que você viva a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E não é sobre religião. Eu não falo sobre religião, mas sim sobre vida. E quais são as maneiras que você decide viver a sua vida? Se olhando para o sofrimento, para a dor, para o fracasso, para os desafios, ou buscando soluções, tendo um contato, um elo, tendo uma aliança com aquele que pode te promover a, a senhor da sua própria vida, aquele que pode te promover conquistador dos seus sonhos. Entende? É sobre isso, sobre mudar a visão, ampliar o nosso campo de visão, renovar a nossa mente, expandir a nossa consciência. E no livro ele continua assim, ó. O Evangelho de Jesus Cristo é essa luz, é a fonte inesgotável de boas notícias em um mundo angustiado e sedento por esperanças. Nele encontramos a força para enfrentar as injustiças que permeiam nossa sociedade, para resistir às tempestades que muitas vezes ameaçam e nos afogam no deserto, no desespero. O Evangelho não apenas nos oferece consolo em meio à dor, mas capacita a agir e nos nos levantarmos contra as injustiças e sermos agentes de paz em meio a muitas feridas, ao mundo ferido. O mundo hoje está tremendamente ferido, está vivemos numa psique de notícias ruins, notícias catastróficas, são diversas coisas. A mídia ela tem influenciado muito o seu pensamento em só
coisas ruins. E é como assim, a gente sempre fala que tudo que você emana para o universo manda para você de volta. Então, o que você precisa entender é filtrar. Não estou falando que você não deve estar por dentro das notícias do que acontece no mundo, mas muitas vezes, se você foca a sua atenção apenas em notícias desanimadoras, notícias catastróficas, notícias que drenam a sua energia, você tende a diminuir o seu potencial, a diminuir a sua energia, e com isso você acaba sendo refém de circunstâncias que muitas vezes você tem o poder e o controle nas suas mãos. É sobre mudar a nossa perspectiva de enxergar o mundo. Isso pode fazer com que você expanda. Isso pode fazer, não. Isso faz com que a sua consciência aumente, a sua visão se expanda e você deixe de olhar o mundo apenas com seus olhos físicos, enxergando apenas as circunstâncias ao seu redor e passa a olhar o mundo numa perspectiva maior, com seus olhos espirituais ativos, pronto para viver o novo de Deus todos os dias. Aí ele continua assim, ó. Ao olharmos para o exemplo de Jesus, vemos o chamado para amarmos nossos inimigos, para fazer o bem aos outros, ao bem aos que nos odeiam e para orar por aqueles que nos perseguem. Ele nos ensina a resistir ao mal com o bem, a enfrentar as injustiças com compaixão e a sermos instrumentos de paz em um mundo conturbado. Se você começar a praticar isso, você pratica a compaixão. E essa compaixão faz com que você cure a sua mente, o seu coração. A compaixão é um remédio que vai nos ensinar a guardar o nosso coração, porque existe uma palavra que diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, que são as sedes das emoções, são as sedes de todo as suas emoções que permeiam, que te guiam a tomar atitudes. Entenda que pensamento leva às ações e ações levam a você se movimentar, entende? Pensamentos geram sentimentos e emoções geram ações. Por isso que é importante você filtrar tudo que entra na sua mente, nos seus olhos, nos seus ouvidos, no seu coração, pois isso é que vai te direcionar para uma vida de paz e de prosperidade. Isso é que vai te direcionar para algo melhor, para algo maior, entende? E ele continua assim, ó. Em Cristo, encontramos a força para enfrentar os desafios da vida, a coragem para resistir às injustiças e a esperança para seguir adiante, mesmo quando tudo parece perdido. Ele é a nossa rocha, nossa fortaleza, nosso refúgio na tempestade. Nele encontramos a verdadeira esperança que nunca se apaga. Nos dias mais escuros, lembre-se que com Jesus você nunca está só. Eu sempre digo que Jesus é o meu maior mentor, porque ele já disse que no mundo haverias aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, você, eu
também podemos vencer. E como vencer um mundo cheio, repleto de aflições, é tirando o foco daquilo que não faz sentido, é tirando o foco da dor, do trauma, do sofrimento, é tirando do foco de tudo aquilo que drena a sua energia. Quando você entender isso, você vai ver que os seus dias vão se transformando. Você vai ter uma nova visão do mundo. Você vai enxergar que a vida é uma escola e que as situações difíceis que você tem são apenas provas, desafios, e ao vencer você passa para um próximo nível. Entende? Então é isso, pessoal. Compaixão foi a nossa palavra-chave. Quando você trabalha essa compaixão, você deixa de ser refém de situações e pessoas, porque você não depende da retribuição delas para nada na sua vida. Você faz porque você tem compaixão, você faz porque você tem o amor de Cristo, o amor de Deus dentro de você transbordando pelas outras pessoas. Se você quer que Deus se manifeste na sua vida, demonstre compaixão, amor e graça ao próximo. Essa é a linguagem de Deus. Essa é a linguagem que faz você prosperar todos os dias. E entenda que não é sobre religião, mas é sobre vida. E como você enxerga a sua vida, como você enxerga que a sua vida pode ser transformada. Se você aplicar isso na sua vida, você vai ver que as coisas vão mudar, as transformações começarão a acontecer e você passa a viver uma nova vida. Tá certo? É isso aí, pessoal. Não esquece, curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva para que toda vez que a gente postar algo novo aqui, você seja o primeiro a receber essa notificação, tá certo? Tamo junto, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau.